Oi, estou aqui hoje para falar das leituras que eu concluí no mês de março. Peço desculpa pelo último domingo que a gente não teve vídeo. O final de semana passado para mim foi assim doideira. Eu senti um monte de coisa estranha. Eu vim de uma longa crise de enxaqueca, porque meu corpo, eu sofro com enxaqueca já há muitos anos, já vai fazer 20 anos inclusive do meu diagnóstico, mas eu descobri que eu ganhei assim, um poder meio X-Men, que é o de prever altas temperaturas. Então, o calorão nem chegou ainda e o meu corpo já começa a se sentir estranho, né? Então, minha pressão cai, eu começo a ter uma crise de enxaqueca, aí a temperatura sobe horrores. E aqui no Rio, como vocês sabem, a gente tem quente, muito quente e fervendo, né? E então, a gente, apesar de estar no outono, tá tendo temperaturas muito quentes. E eu passei mal, eu tive até pressão alta, que é uma coisa estranha, porque normalmente eu tenho pressão baixa. Então foi um fim de semana estranho e eu fiquei tão jururu, tão desanimada, que nem avisar que não ia ter vídeo eu consegui. Então desculpa aí, gente, galera. Mas estou aí de volta para comentar as leituras concluídas, tá? Eu vou começar falando de duas releituras de livros tão bons, é tão bom. Eu amo reler, gente. Vocês têm que reler. Parem com essa ansiedade aí de só posso, tempo curto, só posso ler livro novo. Gente, reler é tão bom, é um prazer, assim, tão... E que traz tanto pra gente, sabe? Ele é... Eu esqueci a palavra. Coisa da menopausa, a gente perde as palavras. Já vão se acostumando aí, porque esse é um canal no climatério, então a gente esquece as palavras. Mas assim, sabe quando você recebe muito de volta naquilo em que você investiu? Fazer releitura, tá? Então eu fiz duas releituras. Uma foi para uma palestra que eu dei com uma amiga amicíssima minha, que é Denise Mercedes. Foi um evento em que eu fiquei muito emocionada, porque nós fomos convidadas por uma amiga minha, que também é minha apoiadora, que também é minha aluna, que é a Isabel. Isabel é uma curadora de arte no museu, que fica no Museu da República. Ela é curadora de uma galeria de arte, que é a Galeria Mário Lago, e ela convidou eu e a Denise para darmos uma palestra no Dia Internacional da Mulher. Olha que coisa maravilhosa. E o tema, estava rolando uma feira lá no museu, cujo tema era Latinidades, e a gente decidiu falar do gótico latino-americano, esse gênero maravilhoso, do novo gótico latino-americano, que vem sendo feito por mulheres maravilhosas na América Latina. E aí a gente decidiu falar de autoras argentinas e traçar ali uma certa genealogia entre elas. Então a gente começou falando da Silvina Ocampo, e depois, que vocês sabem que eu amo, né? E depois a gente falou de duas autoras, quer dizer, eu amo todas as autoras, mas depois a gente falou da Samantha Schweblin e da Mariana Henriques. A gente fez uma divisão lá, em que eu falei mais da Samantha, a Denise falou mais da Mariana, mas ela também aproveitou para falar de outras autoras, porque a Denise faz pesquisa aí nessa área, e ela leu mais autoras do latino-americano do que eu, e aí várias amigas nossas compareceram, muito obrigada, gente, foi um evento assim muito especial, apesar do calor que também estava do capiroto nesse dia, né, que eu não tenha desmaiado em público, foi assim, força das deusas lá pra facilitar as coisas. E aí eu reli um livro da Samantha Schweblin, que foi o primeiro dela que eu li, que foi o Distância de Resgate. Na época que eu li o Distância de Resgate, se eu me lembro bem, eu li em espanhol, no Kindle também, tem vídeo aqui no canal, um vídeo super antigo, se eu lembrar, eu coloco ele aqui em algum lugar. E esse aqui é um romance, né? A Samantha Schweblin, ela é bastante conhecida pelos seus contos, mas esse é um romance maravilhoso, tá? Eu acho que talvez dentro do que é o gótico latino-americano, que é esse gênero, novo gótico latino-americano, eu sempre esqueço o novo horror gótico latino-americano, enfim. É esse gênero em que as autoras trabalham o fantástico, o insólito, eu acho melhor dizendo, né? Porque isso vai incluir o terror, vai incluir o horror também. E elas trabalham trazendo questões da contemporaneidade, que incluem questões sociais, o terror do Estado, a misoginia, o patriarcado, o machismo, a desigualdade social, né? Então a gente vai ter aqui no Distância... Eu não sei se tá dando para ver a capa, é um cavalo com a cabeça escondida no meio das folhagens, né? Essa é a edição mais nova que saiu aqui no Brasil, pela editora Fósforo. Quando eu li esse livro, ele saía pela Record, se eu não me engano. Era uma edição diferente, deixa eu ver aqui de quem é a tradução. Mas o Distância de Resgate é uma história... A tradução é de Joca Rainer Sterron. É uma história de uma mãe que vai passar férias no campo, que
imaginário argentino é um lugar mítico, né? É um lugar associado a lendas, a origem de algo cultural. E ela vai para esse lugar, então, que tem uma importância no imaginário cultural do país, com a sua filha. E lá ela faz amizade com uma outra moça que já tá lá, que já é da região, e ela descobre que essa moça tem umas questões com seu filho. E essa moça vai contar a história pra ela super esquisita, insólita, sobre uma experiência que ela teria tido com o seu filho a partir de uma contaminação que esse menino teve, provavelmente, porque isso fica meio no ar assim, com agrotóxicos. Então esse menino teria se contaminado e algo muito sério teria acontecido com ele a partir de então. E essa mãe, que é a personagem principal, vai viver essa ansiedade porque ela percebe que esse risco, embora ela ache a história toda muito estranha, ela vai percebendo que realmente tem algo estranho com o filho da Carla, se eu não me engano é o nome da amiga que ela faz, o nome da personagem, mesmo esqueci. E ela vai percebendo que esse pode ser um risco que ela e a filha dela estão sofrendo. Então, a distância de resgate é uma espécie de ansiedade materna que ela tem de estar sempre numa distância segura para salvar a filha em situações de perigo. E a gente pode dizer que a Samantha Schweblin desenvolve aqui uma imagem, né, uma metáfora que é muito desenvolvida no novo horror gótico, que é a do monstro, né? Só que o monstro, se na literatura ele costumava ser criado para falar de um outro que nos assusta, de um outro que é diferente de nós, o outro aqui ele tem a ver com violências que a gente sofre, né? Então ele deixa de ser objeto, passa a ser sujeito, e enquanto sujeito ele evidencia as violências que esse grupo sofre, seja o grupo mulheres, o grupo crianças, né? Porque aqui a gente vai ter a monstruosidade associada a crianças, mas é sempre bom lembrar que Dona Mary Shelley fez isso com Frankenstein, tá? Então, a nossa rainha aí do fantástico, ela já pega o monstro e subjetiva, né? Então, vivas para essa grande mulher que já expunha quem é realmente monstruoso, né? E como, na verdade, a monstruosidade não está na pessoa diferente, divergente, está em certas estruturas sociais que têm por lógica atacar os outros, né? Violentar, excluir os outros. Eu amei o livro na releitura, recomendo imensamente que vocês leiam também, se não leram ainda, e é isso. Releitura que me engrandeceu imensamente. Aí depois eu passei para A Morte de Ivan Illich, do Lev Tolstói, que eu li aqui nessa ediçãozinha da editora 34. A primeira vez que eu li não foi nessa edição, foi numa edição super velhinha, que tá caindo aos pedaços e que eu não sei onde tá exatamente. Aqui a tradução é de Boris Schneiderman. Eu tenho uma turma para quem eu dou aula, a gente estuda livros, é basicamente isso, a gente lê livros e destrincha eles loucamente. É uma turma fechada, não tem pergunta e não dá pra entrar nessa turma não, tá? E a gente leu, então, livros do Tolstói, né? No Livros Lidos passados eu falei do Padre Sérgio, a gente começou com o Padre Sérgio, depois passou para esse. São dois livros que o Tolstói escreve a partir de uma crise existencial que ele sofre. Uma crise que envolve uma espécie de depressão e que vai culminar numa mudança de vida e de perspectiva e comportamento em relação a muitas coisas. Mas essa talvez seja a grande novela do Tolstói. Ele vai escrever algumas novelas e essa é talvez a grande novela. O que a gente tem aqui é a descrição da morte desse alto funcionário, que é o Ivan Illich. É um livro que tem 12 capítulos. Ele começa, o primeiro capítulo é o velório do Ivan, então a gente sabe que ele morreu e está observando ali uma certa movimentação em torno da notícia da sua morte e depois do seu velório. E a partir do capítulo 2 a gente vai acompanhar a vida do Ivan, vai descobrir quem ele é. Então ali o capítulo 2 e 3, mais ou menos, são a descrição da vida dele. Não lembro se são 2, o 3 e o 4, eu acho que são 2 e o 3, em que a gente tem a descrição de quem ele foi, um homem muito eficiente, trabalhador, que seguia ali muito a cartilha da vida convencional, fazendo aquilo que era esperado dele na sociedade. Mas, a partir do capítulo 4, a gente vai vendo que a divisão estrutural dessa novela é muito boa, porque do ponto de vista de páginas, é exatamente a metade, né? Então a gente tem na primeira metade a apresentação do Ivan, né, a sua morte e quem ele era, e a partir da segunda metade a gente tem o início
doença do Ivan. Então o Ivan sofre um acidente doméstico e a partir desse acidente doméstico ele vai ter uma série de sintomas, ele vai entrar numa doença aí que vai escalando até a sua morte, uma doença misteriosa que ninguém consegue descobrir exatamente o que é ou tratar. E é nessa experiência do adoecimento que o Ivan começa a refletir muito profundamente sobre a vida que ele levou e a se questionar se essa era a vida que ele deveria ter levado. Eu preciso dizer que quando eu li isso aqui pela primeira vez, e tem um vídeo velhíssimo no canal sobre esse livro, se eu achar, vou deixar aqui para vocês verem a Aline do Antigo Testamento, como é que era, eu amei já o livro. Mas eu passei por uma experiência parecida com essa, eu tive uma doença muito louca, que não era inesperada, e eu fiquei doente, eu tive, tipo, mais de 20 dias de internação, 11 dias de CTI, e é muito difícil você não fazer o que o Ivan faz quando você passa por isso. Você realmente começa a olhar toda a sua vida, o que você está fazendo, o que você está fazendo, se você devia estar fazendo aquilo, o que é importante, o que não é. Olha, você reconfigura tudo, você revisa tudo. É uma crise muito grande sobre quem eu sou, o que eu quero ser, porque eu tô fazendo isso, porque eu valorizo essas coisas e verdade as outras. Eu acho que isso aqui é um dos textos existenciais mais fortes que existem. É também uma das descrições mais angustiantes da morte de alguém. Tolstói era um autor obcecadinho com a morte, tá? Então ele tem várias cenas antológicas sobre morte nos livros dele e ele tinha um interesse particular. Ele gostava de saber em detalhes, como foi a morte dos amigos dele, por exemplo. E eu acho que isso aqui é muito angustiante, mexe muito com a gente, é um texto muito forte, é um texto que não envelhece, é um texto que continua relevante. Olha, também, se você nunca leu nada do Tolstói, tem curiosidade, mas não quer ler os Catatauzão primeiro, A Morte de Ivan Ilitch, vai na fé, meu filho, que é certeza de satisfação. Uma satisfação angustiada, mas satisfação. E aí eu passei para umas leituras bem diferentes e contemporâneas. Preciso dar aqui um pouco de contexto. A editora Macabeia, que é uma queridinha, uma editora independente aqui do Rio, de que eu sou muito fã, feita por 3 mulheres maravilhosas, são 3 poetas, das quais eu já falei aqui no canal algumas vezes, né, que são Bianca, Priscila e Milena. Elas me mandaram, né, a editora me mandou 2 livros que me intrigaram deveras, tá? O primeiro deles é o Poesia e Felicidade, uma leitura de Angélica Freitas, Cecília Pavon e Fernanda Laguna, da Eduarda Rocha. Esse é um livro que eu estou lendo ainda, tá? Então ele não é uma leitura finalizada. A Eduarda Rocha é essa senhorita aqui, e ela é uma pesquisadora que vai estudar essas 3 autoras. Eu só tinha lido a Angélica Freitas, que é uma autora... Angélica Freitas é brasileira, né? Até onde eu sei, né? Se ela é argentina, eu tô mosquei. Né? Engoli barriga aí nessa informação. Mas a Cecília Pavon e a Fernanda Laguna são autoras argentinas das quais eu nunca tinha ouvido falar, tá? E eu falei, nossa, que massa. E isso aqui é uma tese transposta para livro. Eu sigo muito fã das pessoas que conseguem fazer isso. A Eduarda conseguiu, é um livro que para o grande público funciona, e ela vai explicar bastante de um movimento que foi criado por essas poetas argentinas, né, a Fernanda Laguna e a Cecília Pavon, que se chama Beleza e Felicidade. Esse movimento, ele está associado a uma movimentação cultural que inclui uma editora independente que publicava os livros por fotocópias e cartonaria. Eu não sei se vocês já viram um livro de cantonaria ou cartonaria. Acho que é cartonaria. Eu tenho um livro de uma editora camponeira. É um livro totalmente artesanal, assim, a capa é feita de papelão, aí eles pintam papelão, então cada edição é diferente, elas não são parecidas, porque cada edição é artesanal, enfim. Então, elas faziam isso, e elas também trabalham com galeria, até porque a Fernanda Laguna é artista plástica também, então elas têm uma galeria, elas davam curso para a comunidade, curso para criança, organizavam mulheres em torno de questões políticas, e organizavam... faziam curadoria, organizavam exposições específicas, né? Eu preciso dizer que eu amo muito, porque elas fazem isso de um lugar muito alternativo. São 2 autoras nascidas na década de 70, ou seja, a movimentação artística delas é a partir dos anos 90 e 2000, eu acho que é quando elas estão adultas. Desculpa. E eu gosto muito dessa movimentação alternativa, eu amo muito. E eu fico muito feliz que a Eduarda tenha estudado e que a Macabeia tenha decidido publicar. Ou seja, que esse movimento alternativo argentino esteja chegando aqui para nós no Brasil. Então, esse é um livro que eu tô lendo ainda.
E aí, então, eu fiquei curiosa, fui ler o livro da Fernanda Laguna. Eu esqueci o livro da Cecília Pavão na sala, porque assim, ele não foi um livro que eu recebi, foi um livro que eu comprei, né? Eu não tinha ainda nada da Cecília Pavão, e aí eu falei, vou comprar. E aí eu comprei um livro que saiu pela editora Jabuticaba, e um livro que saiu pela editora Macondo. O da Jabuticaba já chegou, eu já comecei a ler, mas eu esqueci lá na sala, então eu não vou lá buscar. E o outro, sabe Deus quando vai chegar, né? Nada, não foi o problema da Macondo, o problema é o registro módico do correio, que tá complicado, porque eu também vi livro, um monte de gente, demorou eras para chegar, então sabe Deus onde anda esse livro e que hora que ele vai chegar, e é um livro que eu queria muito, porque ele também tem a tradução da Eduarda, né, da autora aqui. A Eduarda é a tradutora dessa coletânea que saiu pela Macabeia, que chama Um Chamado Telepático de Socorro. É uma coletânea poética, então reúne poemas de vários livros da Fernanda Laguna. Vou mostrar a carinha dela aqui. Eu tô com a mini paixonite com a Fernanda Laguna, preciso confessar. E, cara, é uma poesia muito diferente, tá? Eu preciso dizer que, assim, é uma poesia muito espontânea. Ela tem um quê, às vezes, até quase de ingênua em alguns momentos. É uma poesia muito irreverente. Então, ela é uma poesia que ela não tá muito preocupada com os valores consagrados da literatura, com o que é bom, com o que não é. A Fernanda Laguna fala muito nos poemas dela sobre o desejo de se recriar através do poema. E ela trata de questões que são muito cotidianas, assim, muito do dia a dia. Então ela trata da insônia, ela trata do caso que ela tá tendo com X pessoa e a pessoa não tá dando muita condição para ela. Como ela é artista plástica, ela também trabalhava, eu acho que para fazer um dinheirinho extra, ela vendia material de artes plásticas para outros artistas. Então ela tem um poema muito engraçado que é ela na moto, fazendo entregas pelas ruas de Buenos Aires, entregando pincel e tinta para outros artistas, e ela vai comentando coisas que ela vê na rua, que ela acha interessante e tudo mais. Um dos meus poemas favoritos é o poema que ela faz para a marca favorita de absorvente dela, gente. E eu acho que o que me pegou muito nesses poemas da Fernanda, além dessa espontaneidade, né, porque, vamos lá, eu não sei se eu acho que a espontaneidade na poesia funciona sempre, tá? Esse livro aqui, ele está colocando muitos caramelos na minha cabeça, porque ele traz outras teóricas latino-americanas, várias delas argentinas, que propõem uma outra maneira de encarar a literatura, considerando que a gente está vivendo uma outra época da nossa própria vivência como seres humanos, né? Uma época em que existem muitos discursos que são criadores de outras realidades, né? Sejam principalmente os discursos virtuais, as redes sociais, os sites, essas performances online que se tornam criadoras de realidades. Então ela vai comentar que algumas pessoas passam a fazer arte a partir dessa outra realidade, com essa outra realidade muito em mente, e que isso faz com que avaliar a obra dessas pessoas do ponto de vista dos valores consagrados da teoria literária já não faz muito sentido, tá? Então eu estou lendo isso aqui e refletindo. Ela vai falar muito aqui sobre o que é considerado literatura ou não, uma discussão aí que anda em voga por causa de várias polêmicas aí, enfim, por causa da professora Aurora Bernardini, por causa de falas do Edouard Louis, enfim, e sempre alguém falando de Helena Ferrante, que a Helena Ferrante tem esse poder, todo mundo quer falar sobre ela, né? Então o que é literatura, o que não é, o que é boa literatura, o que não é, e meio que essas teóricas, elas vão falar que esses novos artistas não estão muito preocupados com o que, para eles não faz sentido o que é literatura e o que não é, porque isso é uma coisa misturada, não existe mais distinção entre o que é literatura e o que não é. E que essa coisa do boa e má literatura também não é uma preocupação, né? Inclusive a Fernanda tem um poema aqui sobre isso, sobre não se importar, sobre como tentar escrever um bom poema a paralisou enquanto escritora, né? E ela percebe que ela consegue voltar para o poema quando ela para de se preocupar com o que é um bom poema ou um mau poema. E, ao mesmo tempo, ela fala muito sobre se construir na poesia. Eu acho isso muito interessante porque isso me lembrou um pouco o que a Sylvia Plath faz nos diários. A Sylvia Plath usa os diários para se construir enquanto escritora, né? E não só como escritora, como pessoa também. Você vê que existe um projeto de si no diário. E esse projeto, ele é levado muito a sério, né? Então as coisas, ela faz listas das coisas que ela quer fazer, ela comenta os seus êxitos e os seus fracassos, Silvia no diário. E eu acho que aqui o que a gente tem é a Fernanda fazendo algo parecido na poesia. Então aquilo em que ela quer se transformar, ela comenta na própria poesia.
Mas eu não sei, eu tenho a impressão de que funciona porque a Fernanda consegue criar uma voz poética que é muito autêntica. Ela é autêntica no que ela é irreverente, no que ela é meio doidinha, sem noção, no que ela tem de uma certa ingenuidade, de uma espontaneidade meio amalucada, sabe? E ela tem, então, essa questão de que ela quer transformar tudo em poesia, mas ela sabe que o que ela considera poesia não é o que é dentro do cânone ou do que é normalmente consagrado poesia. Eu já falei pra cacete aqui, então eu vou ler o poema do Absorvente, que é muito maravilhoso. Mas eu já vou logo dizendo que eu não acho que é todo mundo que vai gostar, não, tá? Desse livro. Mas eu preciso dizer que eu estou ligeiramente encantada com essa senhora. Então vamos lá. Para meu absorvente. Estava no banheiro e tive uma inspiração, mas duvidei se chegaria ao computador para escrever este poema, porque estou com cólicas. E pensei que se me jogasse na cama rapidinho, essa inspiração não duraria. Mas cheguei, e tudo isso para dizer: os melhores absorventes do mundo são os Lady Soft normais. Entre parênteses, e são os mais baratos. Este é um poema para o futuro, para deixar um rastro desses fabulosos absorventes que me acompanham tão bem quando os encontro. São os melhores. Algum dia, daqui a muitos anos no futuro, não sei se ainda se usará absorvente, e nem imagino o que se usará. Mas eu quero que este poema seja uma homenagem e uma lembrança para todas as meninas do futuro. Uma vez existiu uma marca boa, um absorvente espetacular. Este é um poema arqueológico. Num lixão, algum dia restará sem se decompor um Lady Soft cheio de vermes. E para ele também será este poema. Eu preciso dizer que eu amo essa última estrofe. Ai, gente, é muito autêntica. E eu vou mostrar aqui um desenho também, porque Fernanda desenha, né? Ela tem um personagemzinho que é um coraçãozinho peludo. E ela desenha assim, cenas domésticas com esse coraçãozinho. Aqui ele tá de costas pendurando... Eu achei uma foto, um desenho que ele tá de costas pendurando roupa no varal. Vou mostrar esse aqui, em que ele está na cama. Isso é uma cena recorrente nos poemas. Ele tá na cama com um computador no colo. Ou seja, é uma realidade que ela descreve muito nos poemas, que é essa da vida internética, né? Mas ali do início dos anos 2000. Então, pessoas que conversam por chats, pesquisas que são feitas em sites. Depois ela vai falar um bocado de Facebook nos poemas mais... A Fernanda segue escrevendo, né? Então, ela tem alguns poemas mais próximos, mas ela tem muitos poemas sobre esse início aí da nossa relação com sites e rede social. Gente, eu sei que a minha cadeira está fazendo um barulho insuportável. Eu tenho que arrumar um óleo aqui. Desculpa, relevem aí, por favor. Então é isso, eu amei a Fernanda, gente. Enfim, não acho que todo mundo vai amar, mas eu amei. E eu tô gostando muito do livro da tese aqui da Eduarda. Eu, inclusive, fiquei pensando, porque eu gosto muito da linguagem que ela conseguiu atingir aqui, do modo como ela comunica. Se eu fizesse uma tese, eu adoraria que fosse escrita num estilo, assim, parecido. Inclusive, porque eu adoro poesia e acho que ela conseguiu fazer um recorte interessante, original e escrever de uma maneira muito clara. E muito... fluida, gostosa de ler. Aí eu li outra poeta, que foi Nossa Vingança é o Amor, o livro da Cristina Perirossi. Eu falei dela no último Livros Lidos com a sua autobiografia ficcional, né, que é o... A Insubmissa, que saiu pela editora Bazar do Tempo. Esse aqui saiu pela editora 34, tem 2 tradutores e organizadores, né, a Ghislaine Medeiros e Cid Piquet. É uma antologia, o que significa que são poemas escolhidos dentro da obra dela, poética, tá? É uma edição bilíngue, essa aqui também é uma edição bilíngue, então a gente tem os poemas em português antes e os em espanhol depois, nas 2 edições, eu esqueci de falar isso. Eu já tinha gostado muito, né, da Cristina, autora uruguaia, que tá viva, ganhou um monte de prêmio aí, prêmio Cervantes, prêmio José Donoso, foi esse que ela ganhou? Eu não lembro. Ela ganhou o prêmio Cervantes, qual foi o outro prêmio que ela ganhou? Enfim, esqueci. Vou ver se eu acho aqui enquanto eu vou pensando o que falar sobre ela. Foi José do Novo, não tô doida não. Mas ela também ganhou outros, tá? Eu acho que esses foram os mais famosos. Eu tinha gostado muito do texto dela, o ficção autobiográfica. Eu acho curioso e feliz que é uma autora que escreveu tanto, que escreveu contos, escreveu romance, escreveu ensaio. Os autores e as editoras tenham decidido trazer... As editoras, né? Porque a gente sabe que no mundo da tradução tem muito pesquisador e pesquisadora que já estão traduzindo vários autores que não estão aqui publicados no Brasil. Só que nem sempre esses tradutores encontram editoras interessadas em traduzir, né? Isso foi uma coisa que a Manu, que é apoiadora do canal e uma tradutora excelente, Manuela Siqueira,
Ela participou do clube e ela esclareceu isso pra gente. Eu, na verdade, já vi Manu esclarecendo isso em outras vezes, em cursos que eu vi dela, né? Então, como existem vários tradutores e tradutoras de escritores e escritoras que ainda não estão traduzidos, mas eles não são mais conhecidos porque não tem editoras interessadas em publicar, mas na vida acadêmica, na pesquisa acadêmica, já estão traduzidos. Então, eu achei interessante que houve um interesse editorial de publicar a poesia dela. E aí fiquei feliz, né? Porque você sabe que eu sou fã de poesia. E eu acho que a Cristina, ela tem uma poesia que conversa muito com leitores em geral. É uma ótima poeta para você indicar para pessoas que não costumam ler poesia, mas gostariam de ler. Porque assim, quem não gosta de poesia não vai querer ler de qualquer jeito. Não adianta você forçar a poesia da pessoa, né? Talvez não valha nem a pena. Mas a pessoa que lê pouco, mas gostaria de ler mais, tem um interesse, eu acho que a Cristina é uma dessas poetas que funciona, porque eu acho que ela trabalha a coloquialidade e a vida cotidiana de uma maneira que nos aproxima dos poemas. A Cristina trabalha assuntos muito específicos, tá? Então, os amores e a sexualidade lésbicos, eu acho que isso chama muito atenção em grupos de mulheres e pesquisadoras que trabalham esse tema, porque ela fala um bocado disso, e eu acho que é interessante porque é uma experiência do feminino que nem sempre a gente encontra tão facilmente em literatura, e assim, Cristina fala abertamente como uma amante, conto mais, inclusive, né, que teve muitas namoradas e muitas amantes, isso é um tema da sua poesia, não sei se da próxima, mas imagino que seja também. E ela fala muito da experiência do exílio, né, ela é uma autora que em 72 sai do Uruguai, porque ela escrevia num jornal comunista, e ela começa ali, eles estão ali prestes, né, no pré-golpe de Estado no Uruguai, então ela é obrigada a sair, porque ela começa a ter seus textos censurados e tudo mais, e ela se refugia na Espanha, né, em Barcelona, onde ela vive até hoje, embora ela tenha morado em outros lugares. Num determinado momento ali de crise na ditadura franquista, ela mora em Paris, onde ela firma uma amizade muito grande com o Julio Cortázar, né, um escritor argentino, que inclusive essa amizade inspirou um outro livro que ela escreve, que se eu não me engano é Crise, Julio Cortázar e Crise, sei lá, que é uma espécie de texto sobre essa amizade que ela tem com ele. Então ela vai falar um bocado dessa experiência de ser refugiado, de perder um pouco o lugar de origem. Ela é tradutora, então ela fala muito sobre esse país na escrita, né? Esse é um tema que me interessa muito. Tem vários escritores que eu leio, autoras, escritoras, poetas, que trabalham essa questão, né, de uma nacionalidade na escrita, né, não num lugar especificamente, numa nação. Então ela vai fazer muitos poemas que tratam de um certo elogio do movimento, do trânsito, de como algo, inclusive, que foi uma realidade humana desde muito tempo, né? Essa coisa dessa necessidade de transitar, de se movimentar, de mudar de lugares. É uma autora que fala muito sobre o processo também de envelhecimento e esse aperceber-se de si, do corpo e de processos de mudanças advindas, né, dessa realidade do envelhecer. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu gosto muito de vários poemas dela, mas como é uma coletânea que tem muita coisa... eu achei um aqui que ela fala: minha casa é a escrita. Acho que pode ser interessante, porque tem a ver com o que eu acabei de falar, né? Mas ela vai falar, por exemplo, ela tem uma coisa que eu gosto muito que ela faz, é comentar obras de arte. Então ela comenta outros textos literários, ela tem textos muito críticos. Por exemplo, ao Madame Bovary do Flaubert, ou ao Alice do Lewis Carroll, ela desce. Eu vou ver se eu acho esse e vou ler, porque esse é um poema que eu acho muito bom. Ele não é um poema completo, aqui a gente só tem 2 excertos, mas eu gosto muito do que ela faz, porque é uma poeta que trabalha muito a ironia, tá? Então, assim, são poemas que em vários momentos são muito sarcásticos, são muito irônicos. Ela faz umas inversões, então ela pega uma certa lógica e subverte. Ela faz muito isso nos primeiros livros da obra dela, onde ela trabalha com a antiguidade. Então ela fala, por exemplo, de textos bíblicos, ou de textos da literatura clássica ali, né, greco-latina, e ela pega então uma lógica hegemônica e muda. Isso tem muito a ver com uma posição masculino e feminino, então de opor, vamos dizer ali, certos valores, né, de uma cultura patriarcal com uma outra cultura que não se orientasse por essa lógica.
Então eu gosto muito desses poemas e dessas inversões e do modo como ela trabalha ironia e ambiguidade. Acho que ela faz muito bem. Mas então eu vou ler esse poema da Minha Casa é a Escrita, e depois eu vou tentar achar um desses em que ela comenta literatura. Ah, já achei. Maravilha. Porque tem vários. Ah, ela também faz écfrases, né? Que são poemas que comentam pinturas. E ela tem toda uma seção que comenta quadros de homens. E são quadros que ela vai criando poemas ali em cima da pintura desses homens, com um olhar que ressalta uma certa crítica política, né? Uma crítica aos movimentos fascistas, uma crítica às guerras, né? Uma pessoa que viveu ali muito a realidade do pós-guerra, então ela vai falar um bocado disso também. Eu preciso dizer, antes de ler os poemas, que eu não amo todos os poemas, né? Como é uma seleção, é normal também você gosta mais de uma coisa do que de outra. Eu acho que eu gosto mais dos poemas das fases iniciais, dos primeiros livros, do que os últimos. O que mais que eu posso dizer sobre esse livro? Eu acho que no final, nos poemas finais, o arremate do poema, que é um negócio que eu acho importante, ele fica um pouco mais fraco. Ele é mais interessante no início, mas eu acho que é basicamente isso, tá, gente? Do que eu tô, assim, me lembrando do que a gente discutiu lá no clube de leitura, das minhas anotações, das minhas impressões pro clube de leitura, que foi um grande sarau, né? Clube de leitura de poemas tem essa particularidade, né? Ele acaba virando um grande sarauzão, onde a gente lê um monte de poema e comenta um monte de poema. Mas foi interessante também ver o que tocou as pessoas, né? Por exemplo, a Lu, que é uma apoiadora, que é historiadora, ela se pegou muito nesses poemas que trabalham a história, uma visão da história e dos acontecimentos históricos como um grande caos, né? Não uma linearidade lógica, mas uma experiência do múltiplo muito grande. Eu acho que essa é uma imagem que a Cristina trabalha bastante. Inclusive, ela usa uma metáfora muito interessante para falar do que é múltiplo, né? Daquilo que não é separado, dividido, extremamente definido. É o útero. Para ela, o útero é esse lugar, né? Eu acho que se o falo tem essa forma reta, e como reta ele pode ser uma linha que separa as coisas, ou uma seta que indica o que é certo, o útero é esse lugar onde as coisas estão meio fluidificadas e misturadas ali, né? Não por acaso também uma outra imagem que ela usa é a do mar, que eu acho que também tem muito essa coisa de indefinição, né? Fronteiras não localizáveis, enfim. Então vamos aos poemas. Minha Casa é a Escrita. Nos últimos 20 anos vivi em mais de 100 hotéis diferentes. Algonquin, Hamilton, Humboldt, Los Linares, Grand Palace, Victor Alberto, Reina Sofia, City Park. Em cidades bastante distantes entre si. Quebec e Berlim, Madrid e Montreal, Córdoba e Valparaíso, Paris e Barcelona, Washington e Montevidéu. Sempre em trânsito como os barcos e os trens, metáforas da vida num fluir constante, ir e vir. Não vi crescer uma planta, não vi crescer um cachorro. Crescem somente os anos e os livros, que deixo abandonados por qualquer parte para que outra, os leia, sonhe com eles. Nos últimos 20 anos, vivi em mais de 100 hotéis diferentes, em casas transitórias como os dias, fugazes como a memória. Qual é a minha casa? Onde vivo? Minha casa é a escrita. Eu a habito como o lar da filha desgarrada, a pródiga. A que sempre volta para encontrar rostos conhecidos, o único fogo que não se extingue. Minha casa é a escrita. Casa de 100 portas e janelas que se fecham e abrem alternadamente. Quando perco uma chave, encontro outra. Quando se fecha uma janela, arrombo uma porta. Por fim, puta piedosa, como todas as putas, a escrita abre suas pernas. Me acolhe, me recebe, me embrulha, me envolve, me seduz, me protege. Mãe onipresente. Minha casa é a escrita. Suas salas, seus patamares, seus sótãos, suas portas que se abrem. Para outras portas, seus corredores que conduzem a recâmaras cheias de espelhos, onde jazer com a única companhia que não falha, as palavras. Então acho que também é um poema que fala muito das escolhas dela, né? Porque quando ela diz não vi crescer um filho, não vi crescer uma planta, não vi crescer um cachorro, eu acho que ela fala sobre aquilo que ela escolheu enquanto constância na sua vida, né? E talvez não tenha sido a casa tradicional ou a família, no sentido tradicional, né? Essa é uma autora que eu lembrei enquanto estava lendo, que ela fala muito dessas autoras que a inspiraram, né? Isso foi uma coisa muito importante para a formação dela, né? Foi entender quem eram as escritoras e
como que elas escreviam, como era a literatura delas. Então a gente vai ter aqui alguns poemas voltados para essas autoras. Ela cita muito, acho que as duas autoras que ela conheceu muito cedo, que foram Safo e Virginia Woolf. Mas agora eu vou ler ela descendo o pau em Lewis Carroll. Aplicações da lógica de Lewis Carroll. E aí um parênteses, tá? O Lewis Carroll, além de escritor, é matemático e lógico, tá? Então ela tá fazendo aí uma piada com essa outra ocupação aí do escritor. E aí foram traduzidos os excertos 3 e 4 do que seria esse poema. O 3. Lewis Carroll fotografava meninas vestidas e às vezes fotografava meninas nuas. Por amor à fotografia, por amor às meninas, às quais dedicou um livro terrível, Alice no País dos Espelhos. Livro que desagrada todas as crianças e desperta a curiosidade daqueles adultos que gostariam de fotografar meninas vestidas, meninas às vezes nuas, mas não se animam a fazê-lo porque carecem de espelho. Eu adoro a ironia e a língua ferina. Eu só não concordaria que desagrada todas as crianças. Eu conheço muita gente que gosta desse livro. Não sei se são crianças, acho que a maioria é adulto, mas eu conheço muita gente que gosta desses livros. O 4. Lewis Carroll era um presbítero chamado Charles Dodgson, que durante um passeio por um parque se apaixonou por uma menina chamada Alice. Então escreveu um livro para crianças cuja protagonista é uma irritante mulher disfarçada de menina e chamada Alice. A igreja havia proibido o estupro aos sacerdotes jovens, mas não a escrita. Eu gosto muito dessa leitura específica que ela faz do texto, né? Da Alice, não como uma menina, mas como uma mulher irritante, como se ele tivesse feito uma transposição. Eu acho que é um convite a gente reler o livro com essa outra chave de leitura e, claro, uma ironia com a instituição clerical que deu autoridade a esse homem, né? Porque ele era um presbítero também. E não sei se vocês sabem, né, mas ele tem várias fotos dele abraçado a essa menininha, beijando no rosto, na boca, enfim, ele teve uma relação super esquisita aí com essa menina que ele conheceu e para quem ele teria escrito o Alice. Então é isso, eu gostei muito de conhecer a Cristina, gostei muito de vários poemas, não amo todos, mas eu acho que no geral é uma poeta que me agradou, sim. E tenho interesse em ler outras coisas dela se forem traduzidas, sim, inclusive porque o outro livro dela, o de prosa, a autobiografia ficcional, eu achei bastante interessante. Eu até comentei que ele me lembrava, em algum sentido, não todos, um pouco do que a Patti Smith faz. Eu acho que com essa relação muito apaixonada e visceral com a arte, com a escrita, né? Eu vou falar da Patti daqui a pouco, porque foi o último livro que eu li no mês. Mas antes disso, a gente vai para Sophie Calle, Histórias Reais, livrinho que saiu pela Relicário. A Sophie Calle é uma artista, eu acho que ela é uma artista multimídia francesa, né? Porque ela trabalha texto, ela trabalha foto, ela trabalha instalações, ela trabalha performance, né? Performance em que ela tá na performance, filmagens e tudo mais. Então a gente tem esse livrinho que chama Histórias Reais, que são intervenções fotográficas e textuais sobre pontos da vida dela, né? Então ela vai falar do pai, da mãe, de maridos, do gato dela, porque ela foi apaixonada, mas também de outras experiências, algumas experiências que ela tem com as suas próprias instalações. E eu gostei muito, eu gosto muito desses livros que trabalham arte e que trabalham fotografia e texto. É uma coisa assim que acho que nos meus sonhos delirantes eu adoraria fazer também, mas eu precisaria aprender a fotografar direito, né, primeiro. Eu tô tentando achar alguma isso aqui é um quarto, deve ter a cama, tem um quadro aqui, aí ela vai fazer um comentário sobre isso, sobre a circunstância. Eu gostei muito do livro, eu acho que é um livro que ele tem um quê de incômodo em vários momentos, mas eu acho que a Sophie Calle é uma artista que também está interessada um pouco nesse incômodo, né, no quanto essa experiência um pouco íntima pode ser muito desconcertante. Ela tem algumas séries famosas. Eu acho que intimidade é um assunto muito importante na obra dela. Ela tem uma performance em que ela convida estranhos para dormir na sua cama, né? Então, algumas vezes as pessoas têm que ir na casa dela, em outras ela manda a cama para um estranho dormir na cama. Ela também tem uma instalação em que ela
dorme na Torre Eiffel, então ela vai para lá e dorme, e aí pessoas podem ir lá visitá-la, interagir com ela. Acho que a missão das pessoas é mantê-la acordada. Então acho que ela fica numa cama e a pessoa tem que conversar com ela de modo a deixá-la acordada. Ela fala um pouco disso aqui. Eu vou ler alguns trechinhos. Aqui tem uma foto dela caída no chão, jovem. Tem uma bagunça no chão e algumas manchas. E aí o texto, por exemplo, é assim: o salto agulha. Eu tinha 27 anos. Fora contratada para fazer striptease numa tenda montada para a feirinha de Natal na esquina do Boulevard de Clichy, com a Rua de Martyrs. Eu precisava me despir 18 vezes por dia, entre 4 da tarde e 1 da manhã. No dia 8 de janeiro de 1981, uma das minhas colegas, para quem eu não queria ceder meu lugar na única cadeira que havia ali, enfiou seu salto-agulha na minha cabeça depois de ter tentado furar meus olhos. Eu desmaiei. Durante a briga, num derradeiro desnudamento, ela ainda arrancou minha peruca loira. Foi meu último striptease. Então tem essa cena dela caída. Não dá pra ver aqui, eu não vou conseguir mostrar, mas ela tá com uma marca na testa, como se ela tivesse, né, realmente levado uma sapatada na cara. E ela tá caída. E assim, eu acho que tem muito de performance nessas fotos também. Porque assim, que sorte que ela ia dar de alguém tirar uma foto exatamente do momento em que ela caiu depois de ter levado a sapatada na cara. Então eu acho que tem muito dessa... de recriar também os momentos, né? Se você gosta desse tipo de instalação, tem várias fotos dela em várias situações, inclusive foto com várias situações e com várias idades também. A foto da capa tá aqui, eu vou ler a inserçãozinha da foto da capa. Você enganou, eu amo essa, gente, é maravilhosa. Você enganou bem o pessoal, é o título. Uma vez participei de uma exposição no Museu de Arte Moderna de Nova York. Minha mãe foi à vernissage. Pelo que eu entendi, os pais dela eram intelectuais, tá? Se eles não eram artistas também, eles eram desse meio, assim. Ela cresceu num meio erudito. Quando encontrou as minhas obras entre as de Hopper e Magritte, ela ficou espantada e, sem maldade nenhuma, exclamou: você enganou bem o pessoal. Ai, mães e suas filhas, né? Depois o povo não sabe qual é o interesse que tem na obra da Helena Ferrante. A relação entre mãe e filha é um negócio maravilhoso de ser investigado, gente, porque é uma coisa tensa. Mas eu gostei muito, tá? Se você gosta dessa vibe artística, instalação experimental, performance, pode ser que seja um livro para você. É bem livro de artista mesmo, como também é o próximo, né, o livro de Patti Smith, que foi o último livro que eu li no mês, Pão dos Anjos, a história da minha vida. Vocês sabem que eu sou fã da Patti. Aqui no canal, eu acho que a gente não tem vídeo para todos os livros dela. Eu acabei, na época, quando eu comecei a ler Patti, né, que foi com Só Garotos, não tinha canal. Quando eu li Linha M, não, eu fiz vídeo pra Linha M. Eu acho que aqui no canal tem vídeo pra Linha M e pra O Ano do Macaco. Vou conferir, mas eu acho que é isso, tá? Eu acho que tem pra Linha M e O Ano do Macaco. Não tem pra Devoção. Devoção é um continho dela, uma novelinha, não lembro. É o livro dela que eu menos gosto, tá? Eu não gosto muito, não. Mas os outros três, pra mim, maravilhosos. E esse livro, eu acho que comparado com esses outros, tá? Com Só Garotos, com Linha M e com O Ano do Macaco, ele não é meu livro favorito. Mas eu sou fã da Patti, né? E eu sou fã da Patti, assim, eu sou fã da Patti escritora, sou fã da Patti ativista, sou fã da Patti musicista, sou fã da Patti poeta, então fica complicado, não tinha como não ler. Então, para mim, esse livro tem muito valor, porque, como diz o subtítulo, é a história da vida. Ele saiu pela Companhia das Letras e tem tradução da Camila von Holdefer. Eu acho que eu esqueci de falar aqui a tradução da Sophie Calle, né, que foi Marília Garcia, uma poeta. Acho também ótimo que escolheram uma poeta para traduzir, porque é um negócio bem artístico mesmo. E aí, então, a Patti já escrevia memórias, né? A gente pode dizer que várias das obras dela já tem muito essa coisa do resgate da memória, né? O Só Garotos é a relação dela com o grande amigo e artista fotógrafo Robert Mapplethorpe, né? Ela promete esse livro para ele quando ele tá morrendo. E então é um livro que vai falar um pouco da sua infância, mas vai falar basicamente da sua juventude e da formação de artistas dela e do Robert juntos em Nova York, tá? Eles não eram... Eu não lembro se o Robert era de Nova York, acho que não era não, mas ela não era. Então eles vão pra lá, se conhecem, se encontram, viram um casal, depois viram só amigos e ficam ali, um incentivando o outro na sua formação como artistas. A Patti acaba virando essa artista mesmo, né? Não dá pra dizer que ela faz uma coisa só, porque ela fotografa, desenha, escreve, faz poesia, declama, fotografa, né? Então ela é uma autora que passeia por vários campos. É meio acidentalmente que ela entra na música, por sugestão de amigos.
Então ela escreve poemas que alguns amigos com quem ela se junta e forma sua banda vão musicar. E aí começa, então, a sua carreira de roqueira, vamos dizer assim, né? De musicista. E aqui, a Perry, ela é uma senhora que tá já... eu esqueci de conferir a idade dela, mas a Perry tem mais de 70 anos, tá? Eu não sei se ela já tem 80 anos. Se eu lembrar de conferir essa informação, eu coloco aqui com a idade dela, mas ela tem idade avançada. No próximo olhar no celular, porque eu gravo o celular. Então, eu acho que ela tinha essa intenção de fazer uma cobertura um pouco mais ampla de momentos da sua vida, do que ela tinha feito, em especial no Só Garotos e no Linha M, que acho que são os livros mais memorialísticos dela. Porque o Ano do Macaco é um livro que tem a ver com uma situação histórica, política específica, mas é um livro em que ela se permite inventar um bocado, tá? É um livro bem onírico, assim, tem várias coisas que você não sabe se ela tá sonhando, se ela tá imaginando, se ela tá inventando, se ela tá vivendo. Ela é uma personagem, é uma espécie de autoficção insólita, né? Então ela usa muito a imaginação no sentido do delírio, devaneio e sonho, para elaborar os incômodos que ela tá sentindo ali, nisso que é meio que ali o governo Trump, né? O primeiro, se eu não me engano, é o período que ela vai abordar. O Linha M é um livro em que ela fala muito sobre perdas, né, sobre o ter perdido o marido, né, a Perry fica viúva com 45 anos, ela vai vendo vários dos seus melhores amigos morrendo também, então eu acho que isso tem um impacto muito grande na vida dela, e ela faz uma associação muito própria, e com a qual eu me identifico muito, que é a desse amor por objetos, né, por objetos que marcam períodos específicos da sua vida, e como ela também sofre muito quando ela perde esses objetos, né, e isso aconteceu com alguma frequência. Então eu acho que o Linha M, ele é um livro de memória, né? Eu não acho que é Linha M por acaso, não acho que ele tem esse título por acaso, que eu acho que ele tem... ele em inglês é M-Train, né? Mas eu acho que a ideia dele é ir pelo memory lane, né? Assim, é meio que ir pela lógica da memória e tudo mais. E... então ela, acho que pensa assim, como que a gente continua depois de tanta perda, né? E a vida é muito, né, amar e perder pessoas e coisas amadas. Mas é um livro que tem uma ênfase maior, eu acho, que na vida de escritora, de leitora, né, que gosta muito de um café. Ela mostra ali muito como ela ritualiza a vida dela, o hábito de ler e de escrever. E como ela tem uma relação muito reverente com figuras, principalmente artísticas, que ela admira, e como ela, de certo modo, ritualiza também esse processo de reverenciar essas figuras. Enquanto que no Só Garotos existe uma ênfase na cena artística musical de Nova York, ali na década de 70. O Só Garotos, ele é um livro que conquista muitos leitores, é realmente o que projeta a Perry, assim, para fora, acho que dessa bolha de um rock mais alternativo e da poesia mais alternativa que ela fazia parte, mas muito também porque ela vai descrever como norte-americana nos Estados Unidos naquele momento, a efervescência cultural ali daquele momento do rock, da música, do que estava acontecendo lá. Então é um livro muito bom. Se você nunca leu a Perry e quer conhecer algo dela, mas você tem interesse em música e nessa cena musical roqueira, eu recomendaria Só Garotos. Se você não liga muito para a cena musical Nova York dos anos 70, eu recomendaria Linha M, porque eu acho que inclusive ele é um livro muito amado por leitores, porque a Perry está muito ali falando dela enquanto leitora e escritora, né, e pessoa que é muito encantada com certos livros e com certas histórias e tudo mais, né, como eles a formaram, enfim, e ajudam no seu processo de escrita também, né, enfim, desses rituaizinhos, né, acho que a Perry, embora ela seja uma pessoa que ficou conhecida e ela tem acesso a certas coisas que nem todo mundo tem, eu também acho que ela é uma autora que encontra muita alegria no ordinário, né, nos pequenos prazeres, né, e é uma autora de muitas lealdades, né, enfim. Eu gosto dessa vibe, acho que se você quer conhecer algo da Perry, mas não se interessa muito pela cena musical, o Linha M é o livro pra você. Agora, se você gosta de uma piração onírica, umas coisas meio doida, meio nonsense, vai com fé no Ano do Macaco. Aqui, eu acho que, comparado com esses três, esse é um livro mais fraco, sim. Ele tem um pouco do imaginativo, um pouco do poético, de uma certa linguagem poética. Ela vai falar de questões da sua vida, desde quando ela era bebezinha, ela vai falar da sua família, bem do iniciozinho ali do casal, que são seus pais. Vai falar
da sua formação na infância, várias coisas pelas quais ela passou. Vai falar do seu casamento, né, desse encontro que parece uma coisa meio especial, mística que ela tem com o Fred Sonic Smith, que é o seu marido, que morre precocemente. Vai falar dos seus filhos. Mas a Perry, ela vai fazer descobertas bem importantes sobre a própria vida. Assim, a Companhia das Letras na divulgação já falou disso abertamente em todos os lugares, né? Eu não sei se isso seria considerado spoiler, mas tem alguma coisa a ver com a paternidade da autora, né? Então ela vai fazer descobertas muito recentes sobre a sua vida, a sua família, as suas origens, e vai contar um pouco sobre esse seu processo de entender o que aconteceu. Então eu acho que para quem é fã da Perry, é um bom livro. Ele não é um livro ruim, ele é um bom livro, mas eu acho que perto desses outros três ele palidece um pouco, tá? Eu tenho essa impressão. Então eu gostei muito de ler, eu acho que para mim como fã tem coisas importantes aqui. Eu gosto também muito dessa fidelidade que Perry tem à própria imaginação. Eu valorizo muito autores que dão ouvido aos seus devaneios e aos seus sonhos. E Perry faz muito isso. Então eu adoro, ela faz muito isso aqui e eu acho maravilhoso. Mas se você nunca leu a Perry Smith, eu não recomendo esse livro aqui pra você não, tá? Eu acho que não é o melhor livro, ele não é um livro que tem grande impacto, é um livro que pode soar um pouco morno. Mas é isso, não é um livro ruim, a Perry escreve bem, a vida dela, as coisas pelas quais ela vive, a visão de mundo dela me interessam, mas para quem quer ter um primeiro contato com a autora, eu não recomendaria esse livro não, tá? Agora, esse pode ser um livro bom para quem gosta muito de referências artísticas. Todo livro da Perry é assim, tá? Então ela vai falar das músicas que ela ouvia em determinadas épocas, dos filmes que ela assistia, mas ela vai falar principalmente das músicas que ela ouvia e dos livros que ela leu. E como isso influencia ela, né? Como esses autores, essas pessoas a formaram. Ela vai falar de uma certa cena ali, a gente vai vendo a proximidade dela com certos artistas, talvez o artista de quem ela fosse mais fã, né, e o mais, assim, icônico de quem ela se aproximou seja o Bob Dylan, né, então ela vai contar ali algumas cenas de bastidores envolvendo o Bob Dylan. Enfim, eu acho que é isso. Eu gostei muito, eu acho que fãs da Perry Smith vão ver valor no livro, mas se a sua intenção é conhecer a autora, você não tem muito interesse nela, eu não acho que esse aqui seja o melhor livro, não. No entanto, que bom que a Perry existe, sou muito fã dela, ela também é essa autora que trabalha muito com fotos, né. Todo o livro dela tem imagens, algumas fotos são dela, outras são de outras pessoas. É isso. Eu teria lido de qualquer jeito, porque Perry, rainha de minha vida. Então é isso, gente. Esse vídeo ficou gigante, né? Espero que vocês tenham tido paciência. O meu café já está frio, mas eu bebo assim mesmo, porque eu sou viciada nesse nível, né? Então frio, gelado, quente, não interessa, é café. E é isso, me digam se vocês já leram alguns desses livros, o que vocês acharam, se vocês têm interesse em algumas dessas coisas, e também digam aí, me contem, estou curiosa para saber o que vocês andaram lendo, o que vocês acham que vale a pena, né, que foram coisas que instigaram vocês e vocês acham dignos de indicação. É isso, muito obrigada sempre pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar esse canal aqui, e boas leituras para todo mundo se você está vendo esse vídeo no dia, que dia é hoje? No dia 5 de abril, feliz Páscoa para você, te desejo energia de renovação e de novas coisas boas. Sempre feliz Páscoa para quem é da Páscoa, boa energia de renovação para quem é de idealizar coisas boas para o seu futuro. E se você não liga para nada também, bom domingo, boa semana, tá? É isso. Enfim, beijo para todo mundo, até a próxima. Tchau.